Olá, pessoal, muito boa tarde. Estamos aqui nesse domingo lindo. Se eu não me engano, 9 de fevereiro, né? Se eu não me engano, porque domingo a gente se perde mesmo. Aqui, Déia Fernandes, começando uma live que hoje também considero muito importante. Tenho uma manifestação de repúdio para fazer nessa tarde de domingo. Os nossos seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires sabem que eu só apareço aos domingos quando o assunto é sério, é urgente, é revoltante, né? Então, eu tenho aqui uma manifestação de repúdio para fazer e peço a você que me ajude a dar voz a essa revolta que todo brasileiro que tem um mínimo de conhecimento de história e que também tem preocupação com a temática de direitos humanos, eu peço a você que me ajude a compartilhar essa live, ok? Olá, minha querida Cleide Mariana, muito boa tarde. Aí eu pergunto a você, Cleide, se está tudo bem aí no som. Aliás, deixa eu tirar aqui, vou tentar tirar aqui o som para assim, minhas notificações não atrapalharem a live, né? Porque isso acontece, né? Então eu peço a vocês que me informem se está tudo bem, né? Se vocês estão conseguindo me ouvir bem, a imagem eu creio que está melhor do que costuma ser. Então eu peço a vocês que também divulguem, porque hoje, com base em informações da mídia, da grande mídia, e todos que acompanham o nosso trabalho sabem que nós não damos informações sem as fontes devidas, nós citamos sempre as fontes e nós colocamos aqui os links. Então, com base em pronunciamentos do ministro Gilmar Mendes, né, o ministro do STF, e também o senhor Vadir Damus, que é um advogado, né, e é ex-petista, ele é um ex-deputado federal petista. Ambos, recentemente, deram declarações relativizando o Holocausto, né? Então, como nós, no nosso trabalho, né, a ONG Quando a Voz dos Mártires tem atuação na área de direitos humanos em diversas temáticas, um desses temas que são motivo do nosso trabalho, do nosso ativismo dentro e fora das redes, um dos temas é justamente o combate à relativização do Holocausto. Né? A gente sabe que isso está acontecendo, a gente sabe que parte do meio acadêmico, da grande mídia, de personalidades, inclusive algumas do próprio meio judaico, né? Isso é um absurdo, mas eu já fiz denúncia aqui sobre isso, parte bem ínfima, graças a Deus, né? Do meio judaico, infelizmente dá apoio a algumas falas que relativizam o Holocausto, mas nós temos levantado essa bandeira contrária a esse tipo de prática, que só traz malefícios para a gente trazer temáticas de violações de direitos humanos recentes, né, com base em todo o horror do passado para que ele não venha a se repetir. Então a gente também trabalha essa questão de combate à relativização do Holocausto, combate ao antissemitismo, e é esse o motivo dessa live hoje, ok? Então, boa tarde a todo mundo que está entrando, que está assistindo. Eu peço, compartilhem o máximo que vocês puderem essa live em grupos, na sua TL, tá bom? Para que eu espero que esse nosso posicionamento chegue ao ministro e a outras instituições do judiciário, porque o que ele fez foi um absurdo, ok? Muito boa tarde, Ricardo, boa tarde, de Campo Grande, tudo bem? Rio de Janeiro, terra boa. Todos sabem, até pelos meus chiados, né, que eu sou carioca da gema, né? Muito boa tarde, querido Ricardo. Então vamos lá, gente, eu já vou trazer aqui as informações para vocês. Como vocês sabem, está havendo uma polêmica, né, porque a Receita Federal está fazendo investigações em relação ao ministro do STF, Gilmar Mendes, né? E o próprio Gilmar Mendes, na sexta-feira, ele... Pois é, Ricardo, eu estou mais magra assim. Que bom que alguém percebeu. Mais magra assim. 6 quilinhos a menos, tá? Legal, gostei de perceber. Mas vamos lá.
Na sexta-feira, o próprio ministro Gilmar Mendes trouxe uma manifestação de revolta junto à imprensa, dizendo que teria havido um suposto vazamento de uma investigação fiscal em relação à sua vida fiscal e à da sua esposa, né? Então, ele mesmo trouxe esse tipo de denúncia. Muito boa tarde, Grace. Boa tarde, Bianca. Boa tarde a todo mundo. Bianca, direto de Holanda, terra boa que está sofrendo, porque a gente sabe que a Europa está sofrendo, mas muito boa tarde. Que bom que você está aqui, minha querida. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. Então, o ministro, ele fala que teria havido vazamento em relação a essa investigação, em relação aos dados dele fiscais, da sua esposa, e ele vai à imprensa e reclama sobre esse procedimento. E o ministro, ele faz assim, acusações assim, muito sérias. E na manifestação que ele faz aos jornais, ele diz o seguinte, porque primeiro eu vou relatar todo o fato, vou trazer o desenrolar desses acontecimentos e depois eu vou fazer a minha análise sobre isso. Tá? Ele diz o seguinte, abre aspas, a Receita não pode ser convertida numa Gestapo ou num organismo de pistolagem de juízes e promotores. Agora, se eles fazem isso com ministros do STF, o que estarão fazendo com o cidadão comum? Como se o STF tivesse tão preocupado com o cidadão comum, né, gente? A gente vê a dificuldade que o cidadão comum tem quando entra com ações contra grandes corporações, contra instituições privadas na área de saúde. Muitos morrem no meio do processo. O STF não tem celeridade nenhuma em questões de grande interesse público, mas quando são questões do tipo que aconteceu recentemente na votação para a presidência do Senado, onde Toffoli, de madrugada, o presidente do STF, usurpando os seus poderes, segundo muitos juristas, o que ele faz? Inclusive, o STF, o Dias Toffoli, o MBL já entrou com pedido de impeachment, ou vai entrar com pedido de impeachment do queridíssimo Toffoli, porque de madrugada ele se miscui no poder legislativo e resolve decidir, né, na canetada, que a votação teria que ser secreta, mesmo uma casa legislativa eleita pelo povo, os parlamentares ali, tendo decidido que a votação deveria ser aberta. E ele, na canetada, mesmo já dizendo tempos antes, que não ia se intrometer nas questões parlamentares para, digamos, atender os interesses do Renan Calheiros, que está acima de qualquer suspeita, ele dá uma canetada e se miscui. Quer dizer, de madrugada, ele toma uma posição que não era de interesse público, porque o povo queria, isso foi demonstrado nas redes, enfim, que o povo queria uma votação aberta, porque democracia é isso, é não esconder nada, e ele tomou essa decisão. Mas esse STF, que decide rápido, de forma, né, veloz, quando é interesse de políticos, dos grandes cartolas do poder político brasileiro, quando é alguma coisa de interesse do povo, não é bem assim que acontece. Mas, enfim, esse ministro, ele ficou muito indignado, muito revoltado, trouxe essas palavras, pediu, inclusive, para que o presidente, né, do STF, o Dias Toffoli, se prontificasse para defender os seus interesses, né? Porque ele viu quebra de sigilo, uso político do órgão, no caso da Receita Federal, nessa apuração sobre possível lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e possível tráfico de influência, né? Então, ele vai e pede o socorro do Dias Toffoli, e o Dias Toffoli pediu ao ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu à Procuradoria-Geral da República, da pessoa de Raquel Dodge, e também ao secretário da Receita Federal, Marcos Sintra, que adotem, abre aspas, providências cabíveis em torno de uma apuração
de auditores da Receita Federal sobre possíveis lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio ou tráfico de influência da parte do Gilmar Mendes, do ministro Gilmar Mendes e de sua esposa e de seus familiares, no caso. Então, o Dias Toffoli atendeu o pedido do ministro, os jornais mostraram que os ministros que foram ouvidos pela Folha de São Paulo também ficaram solidários ao Gilmar Mendes, né? Eles disseram que no episódio haveria uma clara tentativa de coação. Gente, quanta coação se investigar um ministro do STF, investigar a vida fiscal dele, porque há uma suposição ainda sobre a suposta, né, vamos repetir aqui, um suposto vazamento de informações, mas isso ainda não está bem esclarecido. E a Unafisco, né, que é a União Nacional dos Auditores Fiscais, também se pronunciou em nota e disse o seguinte, eu estou trazendo primeiro os fatos e depois vou fazer a minha análise, como eu já falei, que o Brasil é signatário da Convenção da ONU sobre o combate à corrupção e, além dessa convenção, o Brasil segue outras tratativas internacionais sobre esse tema, combate à corrupção. E, segundo essas tratativas, é definido que pessoas politicamente expostas, ou seja, as PPEs, né, PPE, né, pessoas politicamente expostas, elas devem ser submetidas a um maior rigor por parte das autoridades tributárias por estarem elas correm maior risco de terem envolvimento com problemas de corrupção. Há um risco, eles não dizem que obrigatoriamente isso acontece, mas essas pessoas politicamente expostas, elas têm mais facilidade de receberem essas propostas indecorosas. Então, já é um protocolo internacional, inclusive ratificado por convenção da ONU, que o Brasil segue, que essas pessoas politicamente expostas tenham a sua vida fiscal mais fiscalizada até do que o próprio cidadão, porque essas pessoas têm maior facilidade até de ocultar o que acontece, né? Então, essa entidade que representa os auditores fiscais diz que essa investigação da vida fiscal do ministro e da sua querida esposa não deveria causar nenhuma estranheza, muito menos indignação do ministro, mas eles também deixam claro que o sigilo das investigações é dever legal dos auditores e que eventual quebra de sigilo, né, na apuração desses possíveis ilícitos, né, esse sigilo ele deve ser, a quebra de sigilo deve ser rigorosamente apurada e punida se houver qualquer tipo de demonstração de quebra de sigilo, e isso deve ser também garantido aos auditores o total direito à ampla defesa e o contraditório. Então, eu trouxe aqui o que se trata, né? A questão é essa, foi o que a imprensa trouxe, eu vou colocar os links aqui. Muito boa tarde, Edna, muito boa tarde, Eduardo, muito boa tarde, querida Ana Cláudia, que bom que você está aqui, Luiz Cláudio, muito boa tarde a todos vocês. O pessoal está entrando aí direto, César, enfim. Então, entendam bem, é o que o Eduardo está falando aqui agora. Quem não deve, não teme. Então, está havendo uma investigação sobre a vida fiscal do ministro e da sua parentela, com base em indícios, inclusive, essa Anafisco deixou claro uma coisa que eu considero fundamental nessa questão. Isso é que é o fundamental na questão em si. Diz a Unafisco, obviamente que a sociedade brasileira espera
que as apurações sobre eventual quebra de sigilo não sirvam para causar prejuízo à continuidade das investigações na vida do ministro e pessoas ligadas a ele ou de qualquer outra investigação sobre pessoas politicamente expostas. Ou seja, a preocupação da Unafisca é que esse evento sirva para impedir a continuidade das investigações, não somente em relação ao ministro, como a outros também. Então, a minha questão aqui não é debater se isso está certo ou errado, se houve quebra de sigilo ou não, porque isso as autoridades competentes vão levantar e vão resolver, né? Porque se houve quebra de sigilo, eu sou do tipo da pessoa que creio que a lei deve ser seguida. Então, se houve, deve haver punição, mas se o nosso querido ministro realmente praticou esses ilícitos na área fiscal, é claro que isso deve ser apurado, e como diz também a Unafisco, que no momento propício a documentação e tudo aquilo que foi encontrado vai ser encaminhado para que as autoridades competentes na esfera penal venham tomar as providências cabíveis, porque essa área de investigação, de apuração de ilícito penal já não cabe realmente à Receita Federal. Ela só vai apresentar os indícios se os encontrar. Pois bem, então qual é o motivo do meu repúdio aqui? Realmente, Carlos Maciel, ninguém está acima da lei, né? O meu repúdio está justamente na fala do ministro. Quando ele diz a Receita não pode ser convertida numa Gestapo ou num organismo de pistolagem de juízes e promotores, entendam bem, ele está simplesmente relativizando o Holocausto. Porque, entendam bem, em que essa postura dos auditores fiscais, se é que houve quebra de sigilo, em que isso tem relação com a Gestapo? Gente, quem foi a Gestapo? A Gestapo foi a polícia nazista, a polícia de um regime ditatorial genocida que matou milhões de pessoas na Europa, inclusive 6 milhões de judeus, um regime racista, um regime cruel, dos piores períodos da nossa história recente. Então, entendam bem, a polícia nazista era aquela que, sob as ordens de Hitler e seus asseclas, perseguia, torturava e matava oponentes políticos. Entendam bem, Gestapo foi uma polícia tirana, assassina, perversa, que não estava debaixo das asas do Estado de Direito. Sabe? Essa é a Gestapo. Aí eu pergunto a você que está assistindo agora. Quando o leigo, o senso comum, assiste um ministro do STF que teria que ter um pouquinho de cultura, um pouquinho de conhecimento de história, um pouquinho de sensibilidade à questão de direitos humanos, porque o Holocausto é uma questão de ferida, não é ferida, é uma chaga grave dos direitos humanos. Então, qualquer pessoa que assiste ele falando isso pensa, então, o Holocausto não foi isso tudo. Se hoje a Receita Federal, no uso das suas atribuições de investigação, segundo até protocolos internacionais, que, aliás, teve ministro do STF que defendeu protocolos internacionais que batiam contra o nosso ordenamento jurídico quando foi para defender o criminoso Lula. Vocês lembram? Quando a ONU, que adora defender a criminalidade, né? Quando a ONU resolveu defender o pseudo-direito do Lula de participar de eleição, de dar entrevista e tudo mais, quando a ONU se miscuiu nisso, nós tínhamos todo o ordenamento jurídico, as nossas leis, todas contrárias, mas houve uma defesa ali na casa, né, no STF, de que esses tratados internacionais deveriam estar acima da nossa lei interna para dar a um criminoso, que é perigoso até porque a gente vê que, assim,
os discursos do Lula sempre inflamaram a sua militância, inclusive para não cumprir lei, porque a própria militância o protegeu quando ele já deveria ter sido preso, né? A gente lembra a dificuldade que foi, aquelas pessoas defendendo um criminoso, pessoas ali, foi uma coisa horrível lá em São Paulo, né? Enfim. Então, o que acontece? Quando o ministro equipara a Gestapo, que foi uma polícia que torturava, que perseguia, que matava oponentes políticos, quando ele compara a Receita Federal com um órgão repressor perverso, ele está relativizando o Holocausto. E isso a esquerda hoje, né, muitas entidades de esquerda têm, infelizmente, batido nessa tecla de que o Holocausto, não todos, lógico, a gente sabe disso, mas tem uma parte da extrema-esquerda que tudo quer comparar o Holocausto. E esse ministro, fez justamente esse outro detalhe. Ele ainda falou que além, ou poderia ser uma Gestapo, né, esse tipo de ação poderia ser característica da Gestapo, ou de um organismo de pistolagem. Gente, eu gosto de dicionário, sabe? E sabe o que o nosso dicionário diz? Que pistolagem é ação de pistoleiro, geralmente assassínio encomendado, conjunto de pistoleiros. Então, em tudo, o Gilmar Mendes vê sangue. Em tudo, ele se coloca como vítima, quando, na realidade, ele está sendo alvo de investigação. E, como já foi dito aqui, ninguém está acima da lei. O Marco Antônio Villa, historiador, jornalista, ele diz que o Gilmar Mendes está agindo como um imperador nesse caso. Está achando que ele não pode estar acima da lei, né? Então, eu vejo como um absurdo ele trazer essa ação da Receita Federal como Gestapo. Isso é falta de respeito com a Receita Federal, né? Isso é falta de respeito também com os sobreviventes do Holocausto, com todos aqueles que passaram por todo esse período de dor, né, da era nazista. É uma falta de respeito com tudo. Então, eu aqui tenho que trazer essa questão. E, para piorar a situação, o Damus, o Vadir Damus, que é ex-deputado federal do PT, disse o seguinte no Twitter. Isso também foi divulgado pelo site 247. Está no Twitter, ele tweetou: a bisbilhotagem da Receita Federal sobre a vida do ministro Gilmar Mendes e sua esposa mostra que o processo de nazificação, olha como uma coisa leva a outra, gente. Olha aqui. Mostra que o processo de nazificação está em curso nas instituições brasileiras. Personagens como Moro, Bretas, Dallagnol e similares, ao saírem da caixinha, deram início a eles. Então, percebam bem, gente, hoje as narrativas nas redes, inclusive isso acontece no meio acadêmico também, né? No meio jurídico, enfim, as narrativas está havendo um processo de nazificação no Brasil. Gente, nazismo é algo muito sério e que a maioria que debate nazismo, muitos que debatem nazismo, que falam de história e ligação do nazismo, fascismo, a maioria é analfabeto funcional, a maioria não sabe o que é nazismo, a maioria não sabe quem foi Hitler, a maioria não sabe nada de Segunda Guerra Mundial. Então, entendam bem, se hoje Damus fala essa asneira dizendo que há um processo de nazificação quando não há, as instituições brasileiras, muitas delas estão aparelhadas. A gente sabe disso. Eu não preciso entrar nessa questão, porque pessoas muito mais preparadas para debater esse assunto do que eu sobre as questões de instituições do Brasil aparelhadas. Mas a gente sabe que não há esse tal processo de nazificação, né? E se isso hoje está acontecendo, se hoje nós temos pessoas como o ministro do STF, nós temos um ex-deputado federal, advogado, falando sobre o processo de nazificação, acusando uma instituição séria, que é a Receita Federal, pelo menos sério, até que se prove o contrário, né? E se existem agentes que desvirtuam a seriedade da Receita Federal, esses devem ter as suas condutas apuradas e devem ser punidos. Mas a Receita Federal, a princípio, goza de
de credibilidade, né? Então, tudo bem. E se isso acontece, é porque no meio acadêmico isso vem sendo, infelizmente, isso vem sendo propagado por militantes travestidos de professor há muitos anos, há décadas. Então, você que está me assistindo, pode parecer uma coisa boba, não, mas o que tem? Foi só um pronunciamento, né? Não é nada demais. Não, é muita coisa. Esse homem representa o topo do Poder Judiciário. Então, se no topo do Poder Judiciário se faz uma acusação dessa tão séria contra a Receita Federal, isso é grave. E ainda se mexe, como eu falei, numa chaga da humanidade. Né? Então, um desrespeito à comunidade judaica, e eu lamento, e eu posso dizer isso aqui porque todos sabem o meu trabalho em relação à comunidade judaica. Já dei palestras em casas legislativas, falo muito sobre a questão do antissemitismo, relativização do Holocausto, mas eu lamento que, infelizmente, lideranças da comunidade judaica não estejam percebendo a gravidade do assunto. Como recentemente em São Paulo, uma escola de samba que teve um indivíduo que se vestiu, né, se caracterizou como Hitler e colocou a faixa presidencial, quer dizer, ele atacou ali o presidente, ele atacou os judeus, porque trouxe uma questão do Holocausto, nazismo, com o presidente, que a gente sabe que não tem relação nenhuma. O Bibi esteve aqui, nós temos uma relação de amizade maravilhosa com Israel, né? Nunca esteve tão bem, nós temos agora uma aliança com Israel, e o Bolsonaro pode se criticar tudo em relação a ele, mas jamais que ele seja antissemita ou que seja nazista. Então, entendam bem, esse tipo de narrativa está crescendo, isso está aumentando o antissemitismo, e, na minha visão, muitas lideranças judaicas, inclusive do meio acadêmico, que tem uma inserção no meio acadêmico, não estão tomando as devidas providências. Aí o que acontece? O pessoal dos ativistas independentes, a minha amiga linda Ana Cláudia, dos ativistas, né, tomaram a frente dessa questão, entraram com procedimento judicial junto ao Ministério Público, acionando o Ministério Público para tomar uma posição em relação a isso, até porque, na visão de alguns juristas, porque até isso hoje gera debate, nem todo mundo vê como crime, como ilícito. Isso gera debate. Ninguém pode dizer que realmente vai haver uma punição em relação a essa ação totalmente absurda dessa escola de samba, mas o que eu vejo é que as autoridades, as lideranças das comunidades judaicas no Brasil precisam estar mais atentas a esse fato. Precisam estar. E muitas das vezes não há essa atenção, porque no meio judaico existe uma militância acadêmica com uma ideologia relativista que está, infelizmente, esvaziando o conceito das aberrações promovidas pelo Holocausto. Está, na realidade, esvaziando o conceito, do próprio Holocausto. E isso está acontecendo, gente, com o apoio público de entidades judaicas, né? E eu mesma já fiz, alguns meses atrás, uma denúncia aqui de uma escritora, de uma senhora que é monitora do Memorial do Holocausto, lá em São Paulo, né? Essa senhora Maura Palumbo, ela deu entrevistas para o Jornal Globo e para o Jornal Tribuna da Bahia, inclusive ela é monitora do memorial. Essa senhora se apresenta nas redes como especialista em nazismo, quando não tem formação acadêmica, segundo ela mesma, aduz, tá? Porque eu sei quem é ela, não por um currículo Lattes, porque ela é uma pesquisadora especialista que não tem Lattes. Gente, não tem um currículo Lattes, né? Qualquer pessoa do meio acadêmico sabe que um currículo Lattes é o documento e público que mostra o nosso referencial, os nossos aportes de produção acadêmica e muitas das vezes não acadêmica. Então, o que ocorre? Essa senhora disse que o Brasil é um campo de concentração a céu aberto.
Isso ela falou no Jornal Globo e disse também no Tribuna. O Jornal Globo tentou usar a fala dela contra Bolsonaro, foi uma coisa terrível. Mas ela deixou claro. E ela diz, olha, eu sou pesquisadora desde não sei quando era criança, que eu lia. Ela é uma pesquisadora que lê, é uma autodidata apedeuta e todo mundo aceitou isso. E eu me levantei na época, pedi um posicionamento das lideranças judaicas e vergonhosamente não teve conívio, não teve... Ninguém se levantou. E as pessoas que são ligadas a esse memorial deram apoio a ela. O diretor do memorial se levantou contra mim e me acusou de difamação. Porque, contra o memorial, eu falo para eles que a pessoa relativizou o Holocausto, isso é sério, e o certo era ela se retratar em relação a isso, e, na minha visão, ser retirada da função, porque mostra que não tem competência nenhuma para estar à frente de um memorial do Holocausto. Então, tudo bem, gente. Quando eu fiz essa denúncia, não houve preocupação, ficou dito pelo não dito, né? As lideranças judaicas, infelizmente, as principais que falam em nome dos judeus aqui no Brasil, não se posicionaram. Ela continua dando palestra, ela já deu entrevista para uma TV fechada aí, que é vinculada à parte da comunidade judaica. Então, e já teve TV evangélica chamando, então tudo bem. As pessoas que relativizam o Holocausto, elas têm visibilidade diante da imprensa, elas têm apoio de entidades judaicas. E eu estou falando isso, gente, porque, graças a Deus, o meu trabalho não depende de apoio explícito de comunidade judaica, ou seja lá de quem for. Eu tenho desenvolvido um trabalho em que tem os judeus que me ajudam, sim, me apoiam, como tem cristão, ateu, homossexual, tem de tudo, graças a Deus. Porque pessoas que não seguem nenhum tipo de ideologização sabem a preocupação que a gente deve ter com temáticas de direitos humanos não vinculadas a determinada ideologia. Então, assim, é muito complicado a gente fazer qualquer tipo de denúncia nesse sentido, porque ela depois acaba se esvaziando. É só mais uma ativista ignorante que está falando sobre esse assunto e deixa para lá. Não podemos deixar para lá. Temos sim que denunciar, temos sim que repudiar. Então, assim como eu repudiei a ação de uma escritora apoiada por parte da comunidade judaica de São Paulo, né? Porque no Rio de Janeiro eu não vi isso, né? O pessoal está mais ligadinho no Rio de Janeiro, assim como eu denunciei esse caso dessa senhora que relativizou o Holocausto. Tem, inclusive, e eu vou colocar o link, quem não assistiu, assista, o jornalista José Roitberg, que é jornalista, inclusive, ele escreve para a Menorá. Gente, quem não lê a Menorá está perdendo, tá? É a revista judaica mais antiga do Brasil, é a mais antiga. Eu tenho uma fala, eu fiz uma entrevista com José Roitberg, porque ele foi formado pelo Yad Vashem. O Yad Vashem é simplesmente a entidade judaica israelense mais importante sobre o assunto de holocausto no mundo. Quando se fala em holocausto, em Shoah, né, a entidade mais importante no mundo é justamente o Yad Vashem. E o José Roitberg, ele foi formado lá, então ele tem autoridade para falar sobre esse assunto. E ele deixou claro, inclusive, ele fez uma crítica, porque essa mulher, o pessoal bate palmas para ela, né, para o livro dela, inclusive tem prêmio o livro dela, sim, a academia a gente já sabe como é que é, né, a literatura do Brasil, mas ele diz, gente, ela escreveu um romance sobre o Holocausto. Aí eu pergunto a vocês, dá para romantizar o Holocausto em alguma coisa? Então você já vê que a perspectiva dela é aquela perspectiva romantizada, que coisa linda. O Holocausto não deve ser lembrado como um período em que existiram amores, paixões, plumas. Não! Deve ser lembrado num período em que vivemos a era dos genocídios, num período em que cristãos são queimados vivos
dentro de igrejas na Nigéria, são queimados vivos dentro das suas casas na Nigéria, num período em que cristãs são esquartejadas, mutiladas, num período horrendo, onde homossexuais são perseguidos em todos os países islâmicos, num período em que crianças, bebês, estão sofrendo mutilação genital no Reino Unido. Tá? No Reino Unido, bebês, criancinhas, bebezinhas, estão sofrendo mutilação genital. Num período em que meninas oriundas de países africanos estão tendo pedras incandescentes colocadas nos seus seios toda semana, uma vez por semana ou duas, durante anos, para que o seio não venha crescer e assim não despertar a libido dos homens. Num período em que atrocidades estão acontecendo com minorias étnicas, religiosas e de gênero, em todo o Oriente Médio, parte da África, pelo menos a maior parte da África, sul da Ásia, num período em que nós estamos vendo aberrações. Como pode você querer romantizar um período negro da história? O que nós precisamos fazer é mostrar o Holocausto foi terrível. O Holocausto foi um momento de dor, de desgraça. Precisamos mostrar o Holocausto como ele foi e não como o que nós gostaríamos que ele fosse. Teve um romance tão lindo, teve uma amizade tão linda. Gente, não é tempo para isso. O nosso tempo é para mostrar às pessoas que aqueles horrores estão hoje sendo perpetuados de outras formas. Não como disse o Gilmar Mendes. Hoje a gente vê indícios do perigo de um nazismo para a humanidade, de uma ideologia semelhante ao nazismo para a humanidade, no caso da Gestapo e Receita Federal. Ou no caso dos campos de concentração abertos, que a monitora do Memorial do Holocausto de São Paulo, Maura Palumbo, anuncia para os jornais para ter visualização, porque ela sabe que se ela falar a verdade, o Globo não vai procurá-la. O jornal Globo e o Tribuna de Bahia jamais iria dar voz para uma escritora que ninguém sabia que existia, porque cá entre nós eu nunca ouvi falar nessa mulher, né? Nunca ouvi. Mas ela teve visibilidade por quê? Porque ela falou o que a imprensa quer que seja falado. Então, o que a imprensa, a mídia global está fazendo? Receita Federal é Gestapo, quando não é. Brasil é um campo de concentração aberto por causa das mazelas sociais, das políticas públicas que trazem horrores para a população, o que a gente sabe que também não é. Agora, os campos de concentração lá na Coreia do Norte, na China, né? O genocídio de cristãos na Nigéria, na Síria, no Iraque, isso não vamos fazer o link com o nazismo. Fica feio a gente fazer um link do nazismo com isso. Então é por isso que, por exemplo, essa senhora Maura Palumbo, que se coloca como palestrante na área de direitos humanos, ela não traz uma informação sobre perseguição a cristãos e minorias. Até porque, gente, isso não traz lucro. Não traz lucro. Então, assim, eu fico muito triste quando eu vejo esse tipo de posicionamento e que algumas entidades que deveriam proteger, né, salvaguardar memórias, como é o caso do Holocausto, né? E o judeu tem por obrigação salvaguardar a memória do Holocausto, já que o cristão não acha ter por obrigação salvaguardar a memória dos mártires. Porque o bonito entre os judeus é que muitos, e a maioria, né, que bom por isso, se preocupam com o Holocausto e de perpetuar a memória para que nunca mais venha a se consolidar. O cristão, a maioria já não é assim. O cristão não sabe nem o que foi o genocídio contra armênios, gregos e assírios, que matou milhões de cristãos e que tinha como baluarte o Islã, que hoje todo mundo diz que é da paz. O cristão, a maioria esmagadora, enquanto todo judeu sabe o que é o Holocausto, nem todo cristão e a maioria não sabe o que foi o Holocausto contra os cristãos. 1,5 milhão de armênios, e o Brasil nem reconhece o genocídio contra os armênios. O genocídio contra os assírios, a gente ainda tem especulação, porque não se sabe nem ao certo o número de mortos. Alguns historiadores dizem 1 milhão.
né? E dos gregos, então, nem se toca nesse assunto. Então, nós, né, os cristãos, estamos muito longe de uma visão de mundo humanitária, como a gente costuma ver no meio dos judeus, né? Muito longe, né? Mas há um perigo disso também se esvaziar, porque a gente está vendo que o meio acadêmico, com algumas figuras, poucas, mas algumas figuras judaicas, estão aceitando isso. Que isso aqui é um campo de concentração aberto, deixa para lá. Qualquer dia, campo de concentração é tudo. Ou melhor, qualquer dia não, a gente já vê muito esse termo na internet. Então, não vou demorar, porque eu falei que eu queria ser rápida, né? E você que assistiu essa live, muito boa tarde. A Júlia está falando, isso mesmo, Júlia. Você descobriu, eu escrevi um artigo sobre ela, verdade. Maria Stefos, boa tarde. Eluana está dizendo, em pleno século XXI, sim, é uma absurda. Valéria, se a moda pega. Celso, muito obrigada, Celso. Está gostando do esclarecimento? Enfim, gente, eu não vou dar continuidade para. Eu sei que hoje as pessoas têm que descansar e ter seus afazeres domésticos, mas eu peço a você que está assistindo, por favor, divulgue essa live nos grupos, na TL. A gente precisa respeitar, eu acho que é o mínimo que a gente deve fazer. Já que algumas entidades judaicas, como o próprio Memorial do Holocausto, lá em São Paulo, né, não respeita a memória dos seus antepassados, porque quando você permite que uma monitora irresponsável, que não é especialista, porque ela mesma falou no jornal Globo, que ela pesquisava, lia os assuntos, mas ela não fala nenhum mestrado, especialização, doutorado, ela é uma pedeuta. Então, quando eles aceitam uma pedeuta só porque escreveu um romance sobre o Holocausto, fazia parte do seu quadro de monitores, e aqui é bom lembrar, os monitores do Holocausto são nota 10. Eu já estive em alguns cursos lá, nessa instituição, né? Já estive, ouvi pessoas muito gabaritadas, né, falando sobre esse assunto. Então, é uma vergonha uma entidade dessa manter uma pessoa sem a menor formação e falando tanta asneira, né? Então, eu vou continuar combatendo isso. E se não gostarem, lamento. Eu não preciso, para continuar o meu trabalho, do apoio direto de uma entidade que apoia a relativização do Holocausto, porque isso sim é relativização, e eu vou deixar aqui o link. Não deixe de assistir a entrevista que José Roitberg, esse sim, não é um apedeuta, é um especialista em Holocausto, ele trouxe. Então, termino a minha fala repudiando mais uma vez a fala do ministro do STF, a Receita Federal, mesmo que tenha havido essa quebra do sigilo, mesmo que tenha havido alguma arbitrariedade por parte de um ou dois auditores fiscais, nem isso faz com que o Brasil chegue perto do que foi a Gestapo. Não existe nenhuma instituição no Brasil hoje com qualquer semelhança com a Gestapo. Isso é realidade. E outro detalhe, não existe, como advoga o ex-deputado federal, por isso que não foi eleito, né? Extremista não tem condição, né? Ele diz, o Damus, né, o ex-deputado federal petista, que há o processo de nazificação. Não há. As instituições brasileiras sofrem até um aparelhamento de décadas, que até ser combatido isso vai demorar, a gente sabe, mas nem isso, entendeu bem? Seria canalice minha se eu chegasse, por exemplo, e dissesse aqui, porque esse aparelhamento petista de esquerda, seja lá o que for, isso é uma nazificação. Eu não sou desonesta nesse ponto. Então, eu não vou dizer nem que esse aparelhamento, que a gente sabe que existe em algumas instituições, que seja uma face do nazismo. Nazismo foi um período muito turbulento, muito negro da história. A gente não pode colocar nem essas ideologias medíocres numa proximidade com o nazismo. Deixa o nazismo no local que ele está lá, né? E a gente deve tocar em tudo que aconteceu em relação a isso para não voltar a acontecer, mas trazer questões de investigação
que são pautadas em lei, inclusive protocolos internacionais com denúncia de Gestapo, de semelhança com Gestapo, é um absurdo. Tá bom? Então, gente, vou ficar por aqui. Como vocês já sabem, eu já anunciei, eu vou começar a escrever um livro, vem livro por aí, depois eu vou trazer informações mais abalizadas para vocês. Isso vai diminuir minhas aparições, que aparência, minhas aparições aqui na rede, né? Porque é processo de pesquisa e tudo mais. Mas eu espero que até o final do ano a gente feche isso e vocês tenham em mãos um livro muito interessante aí para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o Islã e a questão de direitos humanos, que é o que eu trabalho. Porque a minha preocupação, como vocês sabem, não é estereotipar muçulmano, julgar, não. A minha questão é só com a doutrina, é só com todo o aspecto doutrinário religioso, com passagens do Alcorão, com hadiths, com as falas das principais autoridades islâmicas, nada com a pessoa do muçulmano, né? A minha questão não é pessoal ou com comunidade religiosa alguma, né? É com doutrina, e não somente em relação ao Islã, como qualquer ideologia que prega a desumanização do semelhante, né? Enquanto eu souber que existe no corpo doutrinário do Islã a visão de judeus e cristãos como porcos e macacos e tantas outras coisas desumanizadoras, né? Que a gente vê, olha o termo, desumanizador. Mas, enfim, eu vou combater isso, porque eu não acredito que as relações em sociedades saudáveis devam estar pautadas com ódio, com discurso de ódio contra o semelhante. Porque, gente, discurso de ódio não é você chegar e fazer o que eu estou fazendo aqui, fazendo uma crítica respeitosa ao ministro, sem xingá-lo, fazendo uma crítica respeitosa a uma escritora, sem ofendê-la, só dizendo que ela não tem capacidade acadêmica, né, intelectual, para escrever um assunto que ela não conhece, mas isso é uma crítica respeitosa, eu não vou ofendê-la nunca, aliás, vocês não me veem ofendendo ninguém. Eu procuro fazer críticas abalizadas sem ofensa a pessoa a ninguém. Mas as doutrinas eu vou lá no fundo, porque eu não estou aqui para combater pessoas, eu estou para combater ideias, porque as pessoas se apropriam de ideias para destruir seus semelhantes, mas quando a gente desconstrói essas ideias, as pessoas passam a perder poder. Não é assim? Então, meu muito obrigada a todos vocês que assistiram essa live. E amanhã devo estar aqui. Eu pretendo estar, se der tudo certo. Vamos ver se a gente consegue fazer uma live com a Sandelane Moura, porque tem uma informação muito boa para trazer para vocês. E vai falar também sobre a questão da energética em Roraima, né? Porque tem mito aí sobre a questão energética. E ela teve falando com autoridade no setor, né, com algumas autoridades no setor, vai falar sobre a crise venezuelana, a crise lá em Roraima. Então, eu aguardo vocês. Obrigada, a Amaral, a Eliette está dizendo, precisamos de mais informações, gostei do seu depoimento. Muito bom, porque assim, gente, é com informação que a gente vai desconstruir fake news e relativização de holocausto, de genocídios e de tantas páginas negras na história que a gente precisa passar a limpo, ok? Muito obrigada, um beijo grande para vocês, um bom fim de domingo e até amanhã, tá bom? Fico por aqui e tchau, tchau.